Ficou curioso, né? Realmente, o título desse artigo parece uma manchete bem chamativa. Um dinossauro bizarro do clado Maniraptor, da China, com penas alongadas em forma de fita. Realmente dá muita vontade de ler esse artigo para saber como eles descobriram esse dinossauro e como ele é. Bom, vamos começar com a identidade dele. O nome dele é Epidexipteris rui. Analisando a etimologia do nome, podemos ver que tem uma origem grega. Epidex significa exibição e pterix significa asa ou pena. Rui é em homenagem ao jovem paleontólogo Yao-Meng-Hu, que contribuiu significativamente para o estudo de mamíferos mesozoicos da China, ou seja, da era mesozoica. Compreende os períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico. Agora vamos falar sobre o holótipo da espécie. Mas o que é holótipo? Holótipo é o espécime único a partir do qual foi descrita uma espécie ou subespécie. Nesse caso, é um esqueleto do tamanho de um pombo emplumado, preservado em placas de rocha sedimentar alojadas no Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados. E onde acharam isso? Foi em Daoguo, no condado de Ningxia, interior da Mongólia, no norte da China. A idade dos sedimentos de Daoguo é controversa, com datas possíveis variando do período Jurássico Médio ao Cretáceo Inferior. Mas qual foi o diagnóstico deste estudo? Diagnosticaram que o animal pertence ao clado Aviale, que é o clado que contém as aves e dinossauros mais próximos. O Epidexipteris tem um tamanho médio, com uma cauda contendo 4 penas alongadas em forma de fita, chamadas ETFs, do inglês Elongate Ribbon-like Tail Feathers. Também tinham dentes anteriores e distalmente uma estrutura semelhante ao pigóstilo, afilado. O pigóstilo é uma estrutura óssea do esqueleto das aves correspondente às últimas vértebras caudais que se fundem para formar uma única ossificação e que sustentam as penas da cauda e a musculatura. O Epidexipteris difere significativamente do Epidendrosaurus, o único outro pertencente conhecido da família Scansoriopteridae, na morfologia caudal. O Epidendrosaurus foi o primeiro dinossauro com adaptações para a vida arbórea e semi-arbórea. Estima-se que o Epidexipteris tinha 164 gramas de massa corporal, menor do que a maioria das outras aves basais. O Epidexipteris tem algumas semelhanças com os Ovipterossauros. Esse nome significa lagartos ladrões de ovos. Sim, eles se alimentavam de ovos de outros dinossauros. E é um grupo de dinossauros maniraptorianos com penas do período Cretáceo. Como nos Oviraptorossauros, em Epidexipteris o crânio é alto em vista lateral, a narina posicionada no alto do focinho e o osso parietal é proporcionalmente longo. Os dentes anteriores são muito maiores que os posteriores, como em Oviraptorossauros basais. A série caudal é muito mais curta do que em terópodes não aviários ou em outros aviários basais. Os terópodes fazem parte da subordem Terópoda, dinossauros bípedes, geralmente, mas não necessariamente carnívoros ou onívoros, emplumados e predadores. As aves fazem parte desse grupo. Agora vamos para as análises filogenéticas e as conclusões. A análise filogenética indica que Epidexipteris e Epidendrossauros formam um grupo monofilético, Scansoriopteridae, representando uma linhagem na base de Aviale. O grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum mais recente do grupo e todos os descendentes desse ancestral,
Um grupo parafilético inclui ancestral comum mais recente do grupo e alguns, mas não todos, descendentes desse ancestral. Já um grupo polifilético não inclui ancestral recente mais comum a todos os membros do grupo. Embora possua muitas características derivadas vistas em aves, Epidexipteryx e Epidendrossauros também mostram algumas semelhanças impressionantes com o Oviraptorsauro e em menor grau com o Therizinosaurioidea, incluindo um crânio curto e alto, uma narina externa posicionada no alto do focinho, dentes anteriores e outras características. A aparência bizarra de Scansoriopterídeos indica que a disparidade morfológica entre os maniraptorianos, perto da origem das aves, é maior do que se supôs anteriormente, e ressalta a importância dos terópodes jurássicos para a compreensão da origem das aves. Agora vamos saber um pouco mais sobre o tegumento, que tem relação direta com a etimologia do nome. Lembram? Epidex significa exibição. O tegumento tem estruturas semelhantes apenas de dois tipos, ETFs e não ETFs, ou seja, alongadas em forma de fita ou não, que são mais ou menos comparáveis às penas com haste e penas sem haste, respectivamente. A parte distal de cada pena não alongada é composta por farpas filamentosas paralelas, semelhantes à condição vista nas penas sem haste de outros dinossauros com penas e aves primitivas. No entanto, as farpas distais livres de Ptyxipteris surgem da borda de uma estrutura membranosa, um arranjo que nunca foi relatado anteriormente. Os 4 ETFs estão firmemente ligados aos últimos 10 segmentos caudais. Essas penas estão incompletas distalmente, mas a parte preservada de cada ETF é idêntica à estrutura correspondente em algumas aves primitivas. Caudas com penas alongadas são um componente normal da plumagem ornamental em aves existentes. Em contraste com outros tipos de penas, a plumagem ornamental é usada para enviar sinais visuais essenciais para uma ampla gama de padrões de comportamento das aves, principalmente em relação ao cortejo. Por exemplo, alguns experimentos mostram que em algumas espécies, os machos com plumagem de cauda longa atraem mais parceiros do que os de cauda curta. É altamente provável que os ETF de Ptyxipteris tivessem de forma semelhante a exibição como sua função principal, em vez de servir a outros fins como voo ou como isolante térmico. Na verdade, penas penáceas, ou seja, aquelas penas mais rígidas comuns em aves adultas modernas e também dinossauros, que são adequadas para voar, não estão presentes em Ptyxipteris, embora os ossos e o tegumento estejam bem preservados. Como as penas penáceas são comumente encontradas em outros maniraptorianos emplumados, sua ausência constitui outra característica altamente incomum do Ptyxipteryx, além de implicar fortemente que esse taxon não voava. Concluindo, o Ptyxipteris é o terópode mais antigo e mais filogeneticamente basal conhecido por possuir penas de exibição, indicando que os animais basais do clado aviale experimentaram ornamentos tegumentares já no período Jurássico. A menos que Ptyxipteris seja interpretado como secundariamente sem voo, a ausência de penas penáceas nos membros deste taxon sugere que as penas de exibição apareceram antes das penas de voo e da habilidade de voo na evolução dos animais basais do clado aviale. E esse foi o artigo sobre o curioso Epidexipteris. Espero que tenham gostado e entendido.